Efésios 4, a partir do 17, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza de coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouviste e nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentires raiva, não pequeis, nem conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Vou manter sua Bíblia aberta, mas feche novamente seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta porção da Tua palavra que nós acabamos de ler, por esse dia tão especial que nós estamos reunidos aqui na Tua casa, para louvor e para a glória do Teu nome. E nesse momento em que vamos meditar sobre a Tua palavra, pedimos, Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que nos distrai, que nos distancia da Tua palavra, ou aquilo que, porventura, nos impeça de alguma maneira de compreendê-la, seja, Deus, retirado de nós. Que Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso coração, não apenas os nossos ouvidos, Senhor, mas o nosso entendimento, para discernir a Tua voz e aquilo que o Senhor deseja falar conosco, de maneira santa, de maneira poderosa, de maneira transformadora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, irmãos, continuando a nossa série de mensagens, né, nessa carta de Éfeso, já expliquei aos irmãos que a partir do capítulo 4, a carta muda o tom, muda a dinâmica daquilo que Paulo está falando. Os primeiros 3 capítulos, Paulo falou sobre as riquezas insondáveis, as bênçãos, as ricas bênçãos que nós já recebemos em Cristo. Mas a partir do capítulo 4, Paulo começa a fazer uma série de desafios para a igreja. Primeiro, Paulo nos desafiou a vivermos unidos em função do Evangelho, a andarmos unidos. Isso está lá no capítulo 4, a partir do verso 1. Olha um detalhe interessante. Se você puder voltar uma página aí na sua Bíblia, capítulo 4, verso 1, fala assim: eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de um modo digno. Agora vamos ao capítulo 4, verso 17. Olha o que ele diz: portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios. Percebe? Paulo está usando o mesmo verbo. Lá no capítulo 5, verso 1 e 2, ele fala assim: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e o quê? Andai em amor no Senhor. Por que Paulo está repetindo essa expressão andar? Vocês devem andar assim.
Paulo está falando de uma conduta. Então, ele saiu da ideia de uma teoria, de apresentar as bênçãos, obrigado, Davi, de forma teórica, e agora ele começa a nos desafiar a uma vida prática. E é uma vida prática que demonstra ao mundo, que testemunha ao mundo que nós fomos transformados por essa mensagem do Evangelho. É isso que Paulo está fazendo. Então, vocês ouviram a verdade, ouvimos a verdade. Entenderam a verdade em Cristo, entendemos a verdade em Cristo. A partir de agora, então, a sua vida, você deve andar de uma outra maneira. Você deve andar de forma a testemunhar que você, de fato, compreendeu o Evangelho. E é disso que trata essa sessão que a gente acabou de ler. Eu vou explicar isso de forma mais detalhada. Então, Paulo está continuando a desafiar os crentes a viver de modo digno do Evangelho. No primeiro momento, ele nos desafiou a vivermos unidos. E aqui eu falei da dificuldade que é, né? Como igreja, pessoas tão diferentes viverem unidas. A não ser pelo poder do Evangelho. É o Evangelho que nos capacita para vivermos unidos como igreja. E agora ele nos desafia a viver em santidade. Então o desafio agora é santidade. Dando pleno testemunho da nossa conversão. Como é que a gente vai fazer isso? Através de um novo modo de viver. E ele vai nos dar aqui várias indicações práticas. Hoje é um sermão que eu nem precisei me preocupar em escrever aí para os alunos do Prega a Palavra aqui nosso, né, da disposição, nem precisei me preocupar em escrever as aplicações. Por quê? Estão todas no texto. A gente vai ver isso aqui, eu vou mostrar isso aqui. É aquele texto, você nem precisa se preocupar com a aplicação no final, fazer, né, uma ponte criativa para mostrar como a palavra se aplica para nós hoje, é isso que quer dizer aplicação. Nem precisa, porque está no texto. Eu vou ler isso aqui com os irmãos. Então, Paulo dá uma série de indicações práticas de como eu e você demonstramos que realmente somos convertidos. Aceitamos a mensagem do Evangelho. Assim como a unidade é uma marca que a igreja, que as pessoas, né, foram alcançadas pelo Evangelho, a pureza também deve ser uma marca nossa. Falei aqui domingo passado. Irmãos, o mundo precisa olhar para nós e ver em nós uma marca. Que marca é essa? Marca da unidade. O mundo precisa ver isso. Paulo avança no discurso, nos desafia ainda mais a dar mais um passo nessa caminhada cristã. E agora ele vai dizer, olha, assim como a unidade é uma marca, a pureza de vocês também é uma marca. Santidade é uma marca da igreja. Santidade é uma marca daquela pessoa que foi alcançada pela mensagem do Evangelho. Quem foi alcançado pela mensagem do Evangelho não pode mais, não deve mais andar do mesmo jeito que andava no passado. Não cabe mais. Essa é uma roupa que não te veste mais. E você vai entender que é a metáfora que Paulo está usando no texto. Sabe aquela roupa que você teve que, talvez até jogar fora, porque ela não só não cabia mais em você, como ela não estava em condição nem de uso para você doar para alguém, sabe? Quando você vai fazer aquela faxina no quarto, no armário, lá nas gavetas, aí você tira uma opção de roupa e você fala assim, ó, isso aqui está até em condição de uso. Então isso aqui dá até para doar para alguém, aí você separa ali para você doar, né? Aquela roupa. Agora tem algumas que você vai ver lá e fala assim, nossa, como é que eu guardei isso aqui, Jesus? Isso aqui é lixo, isso aqui não devia nem estar no meu armário. Já aconteceu isso com você? Então, o exemplo, a metáfora é a mesma que Paulo vai usar. Ele ainda dá um passo adiante nisso. Ele fala assim, olha, essa roupa que você usava, ela não só estava, não cabia mais em você, como ela estava suja. Condição nenhuma de uso. Você precisa tirar ela. Se livra dela. Como é que eu faço isso? Pelo poder do Evangelho. Pelo poder do é o Evangelho, é o poder do Evangelho de Cristo que nos capacita a romper com o velho homem e viver uma vida santa na presença de Deus. Essa é a grande ideia desse texto. Eu já quero começar apresentando isso a você. Qual é a grande mensagem aqui que está sendo transmitida nesses versos de 17 ao 32? Que o poder do Evangelho é o que capacita eu e você a rompermos com o velho homem para viver uma vida santa na presença de Deus. Você quer viver uma vida santa na presença de Jesus? Amém?
é o poder do evangelho que capacita você a isso. Não é a tua própria força, não é você mesmo, mas se você entendeu a mensagem do evangelho, esse evangelho ele está em você agora, ele então será a força motriz para te colocar na direção e no caminho certo, para você andar numa novidade de vida. Não cabe mais você andar como você andava lá atrás. Isso é algo que precisa estar claro para a gente aqui, irmãos, também. Por quê? Porque Paulo ele começa falando para nós sobre essa ruptura. Precisa haver uma ruptura. Se eu digo que reconheço Cristo como meu Salvador, compreendi a mensagem do Evangelho, precisa haver uma ruptura na minha vida. Olha o que diz aí, a partir do verso 17. A ruptura com o velho homem. Portanto, eu digo e dou testemunho. Não são só palavras. Dou testemunho a vocês de que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e pela dureza do coração, havendo se tornados insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez. O que é avidez, pastor? O desejo inflamado. Eles estão ali incendiados de paixão. Para quê? Para cometer todo tipo de impureza. Olha o que Paulo está dizendo sobre o homem que ainda não conheceu a Cristo, que não anda ainda nos caminhos do Senhor. Ele então anda como gentios. Paulo está deixando claro aqui para nós a necessidade de uma verdadeira ruptura entre o velho homem e o novo homem em Cristo Jesus. Ele precisa abandonar pensamentos fúteis. Pensamentos fúteis aqui também pode ser traduzido por pensamentos vaidosos. Isso porque a cidade de Éfeso era muito influenciada pela cultura grega. E o pensamento grego, os gregos eram orgulhosos da sua lógica, do seu intelecto, da sua filosofia, do seu raciocínio humano. Então eles também, como uma cidade influenciada pela cultura grega, eram muito vaidosos dos seus pensamentos, da sua cultura intelectual. Então isso aí, essa conversa de Jesus que ressuscitou dos mortos, isso é um mito, isso é a história da carochinha. Isso não é intelectual. Já escutou isso em algum lugar? Isso não é racional. A fé não é racional. Já escutou isso em algum lugar? Isso aí é coisa de gente que tem a mente fraca. Né? Acreditar em Jesus, ressuscitou dentre os mortos, é coisa de gente que tem a mente fraca. Paulo está dizendo, olha, eles pensam assim também. Se você pensa assim também, você está andando no caminho dos gentios ainda. Ele diz, olha, o entendimento deles está obscurecido. Por quê? Porque eles acham que entendem tudo e, na verdade, são ignorantes. Acham que conhecem muito, que sabem muito. Evangélico, esse negócio de igreja, de evangelho, é coisa para gente que tem a mente pequena, coisa para quem não estudou. Quem não estudou. Quem não estudou e cai nessa conversa aí de pastor para tomar o dinheiro do povo. Não é assim que falam por aí? É o pensamento, é a mente obscurecida. A mente obscurecida não consegue ver a luz de Cristo para que ela venha ao arrependimento. Paulo disse isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, um versículo que você já me ouviu repetir aqui 1 bilhão de vezes, eu acho. Porque fala que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não possam ver a luz do evangelho de Cristo. Então eles se acham instruídos, mas são ignorantes. A mente obscurecida. Ele fala, olha, eles estão separados da vida de Deus. Ora, mas os gregos tinham muitos deuses. Então como é que está dizendo que eles estão separados de Deus se eles têm um montão de deuses? Paulo está dizendo, eles têm um monte de deuses, inclusive, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? O grande templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, estava lá nessa cidade. Um dos maiores templos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, estava lá nessa cidade. Aí Paulo está dizendo assim, olha, mas eles estão afastados de Deus. Esses deuses que eles cultuam não é o Deus verdadeiro. Eles acreditam que estão fazendo isso para adorar a Deus, mas pelo contrário, eles não conhecem Deus verdadeiramente. Isso é um falso Deus. Lá no livro de Atos tem uma parte muito interessante sobre a igreja de Éfeso. Diz a Bíblia que quando o evangelho chega em Éfeso, eles começam a se desfazer dos livros de magia, livros caríssimos de magia. Eles queimam esses livros em praça pública
Diz o texto que o livro dava uma fortuna, né, se vendido. Poderia ser vendido por muito dinheiro. E eles queimam aqueles livros. E diz mais para frente que os apóstolos são meio que expulsos da cidade, porque os artesãos que viviam das esculturas da deusa da Diana dos Efésios e de outros deuses, né, que eram cultuados, os artesãos que faziam as estátuas, começaram a falir no seu comércio. Olha que coisa boa! Começou a falir. Por quê? Porque não tinha para quem vender. Não tinha mais para quem vender. Quem é que ia comprar uma estátua se eles já tinham entendido que aquelas estátuas nada podiam fazer por eles, eram falsos deuses? Então eles começaram a abandonar as estátuas, assim como eles abandonaram os livros de magia, o sincretismo. Por quê? Diz o texto lá de Atos que chegou um homem possuído por um espírito maligno e 7 irmãos que eram uma espécie de exorcistas itinerantes foram tentar expulsar o demônio desse homem lá. E aí um homem possesso por um espírito maligno diz para ele, olha, Jesus, eu sei quem é. Paulo, eu já ouvi falar. Mas vocês, quem são vocês? E aí o homem com o espírito maligno parte para cima daqueles 7 homens, dá uma surra nele, sai todo mundo rasgado, espancado. A gente fica lendo aquilo em Atos e fica assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Por que a gente está lendo aquilo em Atos? Porque Deus estava fazendo uma verdadeira transformação na vida daquelas pessoas ali em Éfeso. O evangelho tinha chegado naquele lugar e tinha incendiado aquele lugar. E aí Paulo está dizendo, olha, vocês já entenderam que esses não são verdadeiros deuses. Que só existe um verdadeiro Deus que pode fazer sobre todas as coisas, que é sobre todos, está em todos. Todos os que creem, obviamente. Se manifesta por meio da igreja. E essas pessoas, vocês não podem viver como elas vivem. Por que vocês não podem andar como elas andam? Porque elas estão distantes de Deus. Estão separadas da comunhão de Deus. E aí ele usa uma expressão que a gente precisa olhar com muita atenção. E eu peço a você me ouvir também com muito carinho. Porque ele usa a expressão assim no final do 19, fala assim, para cometer com avidez todo tipo de impureza. Cometer com avidez todo tipo de impureza. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que os gentios é quem vive inflamados de paixão para cometer todo tipo de coisa suja, todo tipo de sujeira. É o que ele está dizendo. E aqui, irmãos, a gente precisa também fazer uma ponte para o nosso tempo. Porque quando a gente anda por aí, uma série de coisas que desagradam a Deus, coisas impuras aos olhos do Senhor, nos cercam. O tempo todo. O tempo todo. E aí Paulo está dizendo, olha, se você é alguém que conheceu a Cristo, você não deve mais andar desse jeito. Você não deve mais andar no meio disso. Não deve, não cabe mais. Essa roupa, lembra? Não cabe mais em você, irmão. Não cabe. Festa mundana com tudo aquilo que não presta, não cabe mais em você. Bebida não cabe mais em você, não cabe num crente. Não importa quem diga o contrário, com todo argumento do mundo de que Jesus bebeu vinho. Qual foi o benefício que a bebida trouxe à humanidade? Morre mais gente todo ano, vítima de acidente no trânsito, em grande parte por embriaguez, do que em guerra pelo mundo. Qual é o benefício que a bebida traz à sociedade? Aí o crente tomar só uma cervejinha, qual a diferença entre você e o mundo? Zero. Nenhuma. Nenhuma. Você está sentado na roda dos escarnecedores do mesmo jeito, daqueles que debocham do que é santo. Fumar, jogo de azar. Agora até o governo está preocupado, sabe por quê? Porque bilhões saíram, inclusive até daquelas pessoas mais pobres que recebem auxílio do Bolsa Família e foram transferidos para as empresas de jogos de azar. Por quê? Porque está infestado de negócio de jogo de azar e tem um monte de crente viciado em jogo. Não deve. Não deve. Isso é mundano. Você também deve reprovar isso. Vício destrói a vida das pessoas, vício destrói casamentos, destrói lares.
Eu já estive na mesa com 2 irmãos cujas vidas foram destruídas por causa de jogo. Ouça os testemunhos. Ouça o testemunho. Jogo de azar muitas vezes é pior do que droga, pior do que cocaína. Se surpreenda, não. Converse com alguém que já foi viciado em jogo de azar. A pessoa torra a casa numa noite. Faz a casa virar fumaça. Então, jogo de azar deve ser evitado. Enfim, há uma série de exemplos que eu não quero ficar citando para não tomar muito tempo, que você já entendeu. O que é sujo deve ser evitado por você. A impureza, a devassidão, a prostituição, a promiscuidade. A promiscuidade deve ser evitada por você. Faça como Davi, fiz um acordo com os meus olhos para não olhar para o que é impuro. Faça você, meu irmão e minha irmã, um acordo com seus olhos para não olhar para o que é impuro. Porque essa é uma roupa que não cabe mais em você. Não cabe. É disso que Paulo está falando. Depois ele passa, no segundo momento no texto, para falar sobre a verdade que foi revelada em Cristo e como essa verdade ela é poderosa para nos transformar. A partir do verso 20 ele vai dizer, mas vós não aprendestes assim, vocês não aprenderam dessa maneira. Se é que de fato ouviste e nele fostes instruído, conforme a verdade que está em Jesus. Você realmente foi instruído conforme a verdade do Evangelho? Sim? Se sim, isso que eu falei anteriormente não cabe para você, não serve para você. Isso precisa estar claro. Paulo está dizendo assim, ou você entendeu a mensagem do Evangelho e se distancia da maneira como andam os gentios, ou então você não entendeu. Porque quando a gente fala da graça, salvação pela graça, uma vez uma irmã ficou com raiva de mim, já contei isso aqui na igreja, porque ela achou que eu estava dando uma espécie de salvo-conduto para que o marido dela saísse da igreja e fizesse todo tipo de besteira lá fora. E o evangelho não é salvo-conduto para você viver no pecado. Pelo contrário, o evangelho é o que capacita você para viver uma vida santa. Entende? Você não é salvo por causa da santidade que pratica. Você pratica a santidade porque foi salvo. É porque você é uma mangueira que quando alguém vai lá tem manga. Entende o que eu quero dizer? Dá fruto por causa de quem você é, não o contrário. Não é porque dá manga que a gente quer uma mangueira. A árvore vem primeiro, quem você é. E você é pelo Evangelho, para que quem compreendeu a mensagem do Evangelho não cabe mais viver como vivia no passado. Então, no passado você fazia essas coisas. Não cabe mais para você isso. Isso precisa estar claro. A mensagem do Evangelho transforma o homem e capacita ele numa nova criatura para viver uma novidade de vida, uma verdadeira transformação. E isso é de forma contínua. Aí Paulo vai explicar isso, e sabe quando a gente diz assim uma coisa um pouco difícil, a pessoa não entendeu, aí alguém diz assim, você quer que desenhe? Já viu essa expressão? Quer que desenhe? Paulo desenhou aqui para a gente. Olha só que interessante. Olha o que ele vai desenhar para a gente. Ele vai desenhar uma imagem para a gente na troca de roupa. Alguém trocando de roupa. Olha só, verso 21. Verso 22. A vos despir do velho homem. Então, primeira coisa, a pessoa tirou a roupa. Despir do velho homem. Como se eu pudesse fazer isso, como se eu fizesse isso com roupas, né? Igual quando eu tiro a roupa. Despir do velho homem do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Aí ele diz assim, a vos renovar no espírito da vossa mente. Aqui é como se você tivesse chegado em casa, você tirou a roupa suja primeiro, então você tirou a roupa suja e disse assim, essa roupa está suja, não dá mais para usar essa roupa, vou tirar. Você tirou a roupa suja, aí agora você faz o quê? Renova pelo espírito da vossa mente. Sabe quando você toma aquele banho? Você sai dali novinho em folha, né? Você lava a cabeça com shampoo, condicionador, passa a bucha, né? A esponja. Aí você faz toda a higiene completa e diz assim, nossa, eu estou novo em folha. Ele diz assim, renovação no espírito, renovar no espírito da vossa mente. Ele está falando de uma transformação, de um lavar, vamos dizer assim, esse banho, esse lavar que acontece da palavra nos nossos pecados.
A palavra de Deus que nos lava dos pecados. Você já pensou como é que seria você tirar uma roupa suja, não tomar banho e botar uma roupa limpa? Ia ficar bom esse negócio? Não ia, não é? Não ia. Então você tirou a roupa suja? Tirou. Aí é o lavar, o renovar da nossa mente através da palavra de Deus. E aí? Verso 24. E a vos vestir do novo homem. Então agora você colocou uma roupa limpa, uma roupa nova, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Percebe? Então Paulo está desenhando, irmão. Não tem como não entender esse texto. Percebe? Não tem como não entender esse texto. Paulo está dizendo, ó, você precisa entrar lá no chuveiro, tirar a roupa suja do velho homem que você vivia, tomar um banho, lavar os pecados e então colocar uma roupa limpa para dar testemunho de que você entendeu a mensagem do Evangelho. Não tem como ser mais claro que isso, irmão. Não tem como ser mais claro que isso. Paulo desenhou para nós como o Evangelho precisa transformar a nossa vida para que a nossa vida seja uma vida santa. E depois, por último, Paulo então faz uma série de aplicações. Ele vai fazer uma lista aqui de 5 pecados, pelo menos, que precisam ser combatidos pela igreja. Combatidos mesmo. Não só vividos na prática de modo diferente, mas combatidos pela igreja. E ele vai falar desses pecados como essa lista de uma vida santa. Uma vida santa. Mas só uma observação aqui que eu esqueci antes da gente ler. Preste atenção em mim. É importante, muito importante você entender isso. Esse poder transformador desse banho que a gente toma e se renova e põe uma roupa limpa, não vem de você. Isso está claro? Amém? Isso vem do Evangelho. É o Evangelho que faz isso com a gente. É o Evangelho. É por isso que você precisa pregar a palavra de Deus. Você precisa pegar a palavra. Você precisa ler a palavra, meditar na palavra, se debruçar na palavra, permitir com que a palavra possa purificar você, como Jesus disse isso em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus estava orando pelos discípulos, pedindo para que eles fossem santificados pela palavra. É a palavra que precisa mudar a sua vida. Não é o argumento do pastor, não é o argumento do professor da escola bíblica dominical, não é o argumento do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha. Não é o argumento deles, é a palavra de Deus. Você precisa se apegar à palavra. Agora, um crente que não se apega à palavra vai viver uma vida suja mesmo. É por isso que o escritor certa vez disse: ou você se apega à palavra e à oração, e a palavra e a oração te afastam do pecado, ou o pecado vai te afastar da palavra e da oração. Não tem como, essas duas coisas não conseguem existir na mesma pessoa, irmã. Entenda isso de uma vez por todas. Essas duas coisas não conseguem existir na mesma pessoa. Ou você vive uma vida apegada à palavra e à oração contínua, ou você vive uma vida suja do pecado. Agora você entende por que você está vivendo em pecado. Mesmo você dizendo que é crente. Quer entender melhor isso? Vou fazer uma pergunta simples, não precisa responder. Há quanto tempo você não passa tempo debruçado na palavra, sem ser na igreja, em casa? Há quanto tempo você não separa tempo para estar debruçado na oração? Há quanto tempo você não tem a coragem de encarar o homem que se apresenta na frente do espelho e chamar os teus pecados pelo nome? Porque não existe confissão no atacado. Jesus perdoa todos os meus pecados. Isso não existe. Para que haja verdadeira confissão, você precisa aprender a chamar teus pecados pelo nome. Porque se há confissão, existe contrição. Quando você aprender que chamar teus pecados pelo nome gera vergonha, você vai entender o que é contrição. Você vai entender que é contrição. E contrição conduz ao arrependimento. Há quanto tempo você não chora pelos seus pecados? Muitas vezes somos como crianças diante de Deus, chorando pelo carro novo que a gente não tem, pela promoção no emprego que ainda não chegou, pela casa nova que a gente ainda não construiu, pela reforma da casa que a gente ainda não fez, e não chora pelos nossos pecados, percebe? A gente chora pelos brinquedos.
mas não chora pelo que realmente importa. Há quanto tempo você não se vê orando ao Senhor na convicção de que de tudo nessa vida o que você mais precisa é de um Salvador, inclusive que esse Salvador te livre de você mesmo? Porque a nossa carne se inclina para o que é mal, ou não? Ou é só a minha? Os nossos pensamentos nos conduzem para o que é mal. Então, se eu e você não chegarmos diante de Deus para pedir, Senhor, que haja em mim convicção de pecado, Senhor, que haja em mim necessidade de arrependimento, Senhor, que haja em mim apego pelo Evangelho, eu vou viver, sabe o quê? Ou totalmente abraçado com o pecado, ou olhando para a vida dos outros. Ou justificando o meu pecado pelo pecado dos outros. Ah, porque fulano também faz. Ciclano também bebe. Beltrano também joga. Fulano também trai. Ciclano também mente. Não lê a Bíblia. Não vai à igreja. Não serve a Cristo. Não serve a ninguém. E aí? Ou você se apega à palavra e à oração, e com isso a sua vida se purifica porque existe o lavar dos pecados, ou você se afasta dessas coisas e você está abraçadinho com o pecado, agarradinho, igual namorado, com o pecado. Não tem jeito, não tem outra forma. E agora sim, as nossas aplicações que Paulo traz para nós, uma vida santa na presença de Deus. Paulo vai fazer uma lista prática que vai do 25 até o 32. O mesmo tanto de que ele usou para falar nesse primeiro momento da transformação, ele vai usar para falar do testemunho dessa transformação. Primeira coisa que ele fala, abandone a mentira. Verso 25. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade. Crente não vive falando mentira. João 8,44 diz que o pai da mentira é quem? Pergunta muito simples, não precisamos responder. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Então não justifique mentira. Não justifique. Não comece a racionalizar o pecado. Isso é tudo que o diabo quer. Que você comece a racionalizar seus pecados. Então o pai da mentira é o diabo. Crente não vive mentindo. Não vive mentindo. Uma vez eu confrontei uma pessoa de forma categórica, porque já tinha bastante tempo que estava andando no evangelho. Eu disse assim, olha, ou você é filha de Deus ou é filha do diabo. Que isso, pastor? Que isso não? Porque como você ainda está mentindo depois de tanto tempo caminhando no evangelho? Sendo discipulado? Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Porque o pior que pode te acontecer não é você ficar sem isso. Não vou falar aqui o que era. Mas é você ficar e ir para o inferno. Ficar sem a salvação. Se você está vivendo na mentira. O que mais ele diz? Não conserveis a vossa raiva. Verso 26 e 27. Quando sentir de raiva, não pequeis. Não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Não deis lugar ao diabo. É aquela pessoa que fica ruminando a raiva, cuidando da raiva como se fosse um animal de estimação, alimentando ela todo dia, cuidando, tratando, se alimentando daquilo. Aí olha o verso tão curtinho, mas tão importante. Não deis lugar ao diabo. Olha um verso bom para você ensinar para o seu filho decorar, para você decorar também. Não dê lugar ao diabo. Ponto. Na hora que estiver lá, não dê lugar ao diabo. Uma coisa é você sentir raiva porque você é humano. E outra coisa é você permitir que o diabo tome conta de você. Porque você alimentou essa raiva. Só listas práticas e veja que bem úteis, né? Verso 28. Não roube. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Aqui eu queria explicar, eu sei que o nosso tempo é bem avançado, mas eu vou pedir a você um carinho de me dar mais um pouquinho de tempo para explicar isso. Esse verso é muito interessante. Muito, muito interessante, irmãos. Sabe por quê? Várias vezes a gente aprende na igreja que ser crente é não fazer alguma coisa. Ser crente é não roubar. Se você não rouba, você é crente. Mas é isso que o texto está dizendo? Não. Olha que interessante. O texto fala assim, ó, aquele que roubava. Então, tudo bem, você teve um histórico, um passado que você pecou. Todos nós, em algum momento, transgredimos a lei de Deus, cometemos erros e falhas. Isso faz parte da história de cada um de nós.
Então, se no passado você roubava, agora não roube mais. Mas ele não para por aí, ele fala assim, faça com as mãos o que é bom. Ou seja, trabalhe. E não só trabalhe para você se sustentar e não precisar roubar. Trabalhe a fim de que te sobre, a ponto de você ajudar quem tem necessidade. Olha que coisa interessante. O que roubava, não só não rouba não, é crente. Foi salvo. Então agora ele trabalha e ainda ajuda os pobres. E no que ele ajuda pessoas, ele percebe o quanto aquele caminho que ele estava vivendo era errado. Então veja, o evangelho não é um conjunto de coisas que a gente não faz. É um conjunto de coisas que a gente aprende a fazer por meio de Cristo. É muito mais do que você não beber, não fumar, não jogar jogo de azar, não se prostituir, não. Mas é o que você aprendeu de bom para fazer. O que mais ele diz? Não fale palavras torpes, ou palavras inúteis, ou palavras de destruição. Verso 29, não saia da sua boca nenhuma palavra que cause destruição. Aqui no original, a palavra que aparece é sapros. Sapros é uma palavra do grego usada para fruto podre, ou um peixe podre. Por exemplo, pescou o peixe, veio o peixe na rede, mas ele está podre, não serve para o consumo. Não beneficia aquele que se alimenta daquilo. Então, a minha boca não pode sair uma palavra que não alimente as pessoas que recebem essas palavras. As palavras devem ser boas, devem ser necessárias, devem ser palavras que edifiquem. E por último, a gente podia falar de todas essas expressões, né? Mas eu quero ficar na última aqui e dizer que transmitam graça aos que a ouvem. Verso 29. Irmão, em nome de Jesus, não precisa responder não, mas pense aí, o que você tem falado com as pessoas transmite graça? Transmite graça. Jesus falou que a boca fala o quê? Do que o coração está. E quando você fala, do que você está cheio? Do que você está cheia? Você está cheia da palavra, você está cheia da oração, você está cheia de uma vida piedosa. E aí quando você abre a boca, suas palavras transmitem graça. Há poder transformador nas suas palavras. Elas edificam. Ou não, porque tem gente que é os insatisfeitos crônicos. Só abre a boca para apontar o defeito. Só abre a boca para dizer o que está errado. Só abre a boca para apontar o que não presta. Mas as tuas palavras contribuem para o crescimento, para a edificação, transmite graça. Por último, abandone a amargura, a cólera, a ira, a blasfêmia. Sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou. Ao invés de a gente ficar brigado, ao invés de a gente ficar guardando um monte de amargura no coração, um monte de ressentimento, de rancor, de raiva, assim como, ao invés de fazer isso, o que a gente faz? A gente vai abandonar essas coisas. Para quê? Para nos encher de perdão, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Como é que Deus te perdoou em Cristo? Foi muito ou pouco? Ah, irmão, eu sei que foi muito para mim. Foi uma tonelada de perdão. Perdão infinito. E é assim que você também deve perdoar o seu irmão. Ao invés de ficar guardando amargura, ficar guardando rancor, guardando ressentimento, guardando mágoa, isso só vai te adoecer. Só vai te fazer mal. Abandona isso. Abandona isso. Você é crente no poder. Jesus, mas pastor, você não sabe, eu não tenho força. Sim, você não tem, eu também não tenho, não. Mas o que o texto está dizendo é que o poder do evangelho é o que nos capacita para viver uma vida santa na presença de Deus. Então, creia que é o poder do evangelho que vai capacitar você para liberar perdão, para falar a verdade, para sair de manhã para trabalhar de forma honesta, sem passar a perna em ninguém, para viver uma vida santa e se desviar do que é mal, da corrupção do mundo. É o poder do evangelho que vai te capacitar para isso. Creia nisso. É isso que o texto está dizendo. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra.